E não é que foi rápido, ainda estamos com a questão da plateia offline, mas se você fizer o que foi dito no vídeo anterior, pode ter certeza que no próximo vídeo a plateia vai falar e você vai escolher quem vai falar. Então, está sobre você a responsabilidade. Então faça o que precisa ser feito e veja se não demora. Bora lá. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho nem absurdo. Muitas das vezes, Deus permite situações em nossas vidas que nós consideramos bastante adversas, mas nós não compreendemos que parte dessa tribulação ou parte dessa adversidade faz com que nós tenhamos experiência que outras pessoas não têm, ou que outras pessoas teve ou vai ter, e que nós seremos aquele que irão consolá-las. Então todas as nossas experiências, elas servem de certa forma para nos edificar e edificar ao próximo, porque isso é o que diz respeito, isso que é o corpo de Cristo. Nós precisamos ter a compreensão que se faz necessário que nós vivamos em comunhão. Não é só sobre mim, ou só sobre fulano, ou só sobre Beltrano, é sobre todos. Se nós somos uma única família, se nós estamos injetados na mesma figueira, não faz sentido nós produzirmos frutos para um e não produzir o fruto para outro, ou produzirmos o fruto de forma individual e não nos ocuparmos com o sofrimento, com a angústia daquele que está do nosso lado. É isto que Cristo espera de nós. Se nós formos analisar o Novo Testamento, a todo momento Jesus Cristo estava fazendo algo para os outros, para os outros, para os outros, para os outros. E a pergunta que se faz é a seguinte: para quem você está fazendo alguma coisa? Você pode começar fazendo por você, que isso é importante. É necessário que você se ame, e aí a partir do momento que você se ama, você começa a fazer por você e começa a fazer pelos outros. E aí quando você começa a transbordar, inevitavelmente você começa a receber tanto do céu quanto das coisas que estão à tua volta a recompensa da tua benfeitoria. Então começa com você, estende para a tua família, estende para os teus filhos, estende para os amigos próximos, e aí você vai chegar num nível absurdamente máximo quando você começa a contribuir para o bem-estar de pessoas que você nunca viu na sua vida. Aí, amigo, já é outra história. E mais acima ainda desse nível é quando você começar a beneficiar, a transbordar na vida daquela pessoa que você não vai muito com a cara. Sabe aquela pessoa que desde muito tempo você não gosta nem de olhar, e quando você vê, você já troca de calçada, a pessoa está no mesmo ambiente, você dá alguma forma de dar uma desconversada, você sai. É essa pessoa que vai te elevar espiritualmente. Quando você consegue arrancar de você todo esse sentimento que decididamente não provém de Deus, você se eleva espiritualmente. Então essa pessoa que te traz todo esse sentimento ruim, ela não está à toa na tua vida, ela é um instrumento. Ela é um instrumento para que você consiga evoluir espiritualmente. Eu tenho um exemplo na minha vida que vai muito de encontro com o que nós acabamos de falar. Eu tenho um irmão que, de certa forma, ele me fez um mal muito grande. E eu queria ver todo mundo menos ver ele. Eu criava situações onde gerasse um desgaste entre eu e ele, de modo que ele me questionasse, para que eu pudesse colocar para fora toda a minha força, para que eu pudesse fazer alguma coisa com ele. Eu precisava disso, eu queria de alguma forma que ele, cá entre nós o termo que eu consigo encontrar, que ele levasse uma comigo, que ele, fosse que ele fizesse alguma coisa para que eu conseguisse externar aquilo que eu tinha dentro do meu coração por ele. Aí tá certo, como eu disse nos vídeos anteriores, eu sou uma pessoa bastante pentecostal, então quando eu estava em comunhão com um grupo, com uma comunidade, eu era a pessoa que mais gritava dentro da igreja. E eu estava lá com meus gritos dentro da igreja, e daqui a pouco chegou a hora do testemunho. A hora do testemunho é uma hora que as pessoas levantam e contam algo que aconteceu na vida deles, um milagre, uma benfeitoria, algo que eles receberam. E aí eu estou bem lá, naquela minha gritaria toda, daqui a pouco quem passa do meu lado? Esse meu irmão. E aí ele levanta lá na frente, e aí ele começa a contar algo que aconteceu na vida dele. E foi algo muito bonito cá entre nós. Mas eu meio que não queria aceitar aquilo, mesmo sabendo que aquilo aí foi uma obra de Deus, foi o operário de Deus na vida dele. E naquele momento Deus falou dentro do meu coração: eu amo ele e também amo você. Eu opero na vida dele e eu também opero na tua. Resumindo, faz algum sentido para você? Está enxertado na mesma videira, mas está de certa forma distante um do outro?
com esse sentimento dentro do teu coração que não vai te levar a lugar algum, a não ser o distanciamento do real propósito do Evangelho de Cristo, que é a pregação do amor, que é viver em comunidade, que é amar o próximo como a ti mesmo? Como é que é possível? Como é que você pode encontrar a felicidade se dentro do seu coração você não dá espaço para que ela entre? Como é que a felicidade pode morar no mesmo lugar onde existe a amargura, existe o rancor, existe a raiva? Alguém tem que sair. Aí você escolhe quem você quer que fique aí dentro. Você quer que a felicidade fique? Então, amigo, tira de dentro o rancor, tira de dentro aquilo que não serve. Não, mas eu gosto desse sentimento, esse sentimento me alimenta. Então, meu querido, não existe a possibilidade alguma de a felicidade fazer morada dentro de você. Como pode dentro do mesmo coração jorrar duas águas? Uma água suja, uma água boa? Não faz sentido. Como é que você pode falar de amor se quando você olha o teu irmão do lado, o teu olho chega a tremer? Não faz sentido nenhum. Então é sobre isso que de certa forma esse livro aborda, é sobre isso que o Evangelho aborda. E você não precisa acreditar no que eu estou falando, você não precisa acreditar nem no que o escritor está falando. Basta você abrir a palavra, pega ali do início de Mateus para frente e você vai ver com muita clareza que tudo isso é real. Então, retomando a leitura, cadê? A gente parou. A compaixão satisfaz, é isso? Não. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidade para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual, é penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando, nós já lemos, mas retomando, continuando mais uma vez, compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho nem absurdo. Alguns chamam isso empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz o seguinte: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Colossenses 13:12. É difícil, né? Aí a gente para pensar, rapaz, eu acho que a Bíblia está exigindo muito de mim. Como é que eu consigo, nos dias de hoje, ser bondoso, humilde, manso e paciente? Meu amigo, não faz nem sentido, ainda mais com essa história de direita, de esquerda, cara, não dá. Eu não consigo ser compreensivo com o próximo. Você consegue, querido. Você consegue. Você só precisa se alimentar do que realmente edifica. Se você se alimentar da palavra, se você criar o hábito de analisar a Sagrada Escritura, você vai ver que tudo isso é muito fácil de acontecer. Lembra do vídeo anterior, quando nós falamos que a partir do momento que nós nos conectamos com Deus, nós somos enxertados nele, nós fazemos um concerto com ele através do batismo, nós certificamos a nossa aliança, digamos assim. E cá entre nós nos posicionamos como filho quando a gente faz esse concerto. E sendo filho, nós somos irmãos um dos outros. Então, se nós somos irmãos um dos outros, é muito fácil eu provar desse amor. E quando esse amor enche meu coração, não tem como eu dar algo diferente do que eu fui cheio. Então, se você se alimenta da verdadeira fonte, qual que é a possibilidade de você jorrar uma água diferente? Então, se torna muito fácil ser humilde, ser bondoso, ser manso e ser paciente, desde que você beba da verdadeira água, a água da vida, a água que edifica, a água que transforma, a água que restaura. Então é simplesmente escolher a torneira certa. Qual que é a torneira certa? Amiga, a torneira certa começa com oração. Quando você se coloca de joelho diante de Deus e começa a clamar por clareza, quando você coloca diante de Deus e começa a clamar por sabedoria, automaticamente ele começa a abrir a torneira sobre você. Ele começa a criar situações de modo que você consiga avançar espiritualmente. E aí você começa a analisar a palavra, você começa a pesquisar, você começa a se interar mais sobre assuntos que anteriormente você não se ocupava. Você deixa de ficar simplesmente, se houve um texto bíblico de alguém e a pessoa dá que nem eu estou fazendo agora, estou dando uma explicação rasa, digamos assim, sobre certos pontos da palavra. Aí você vai, cara, eu não me contento com isso. Isso que ele está falando não me desce, não me entra, eu acho muito pouco. Eu acho que existe muito mais profundidade desse texto do que o que ele está falando. Quer saber? Eu vou pesquisar. E quando você pesquisa, é isso muito que acontecia com a questão das parábolas. O Senhor Jesus, ele falava por parábolas, por quê? Fala por parábolas, por quê? Só vai entender quem realmente quer entender, quem realmente faz parte. E como é que eu faço para fazer parte? Pô, amigo, é muito simples. Se conecta na fonte. Você se conectou na fonte, automaticamente você faz parte. E aí a sua compreensão sobre a palavra, ela se torna muito clara.
Porém, tudo começa com um passo. Se você não der um passo, esquece, nenhuma outra coisa vai acontecer se você não tomar a iniciativa. Você não pode ficar esperando que o milagre aconteça. Ah, Deus prometeu um milagre na minha vida. Ok, o que você está fazendo? Como assim que eu estou fazendo? Tem que fazer alguma coisa? Não, amigo, se Deus prometeu, eu vou ficar sentado, vou ficar esperando. Você acha que era exatamente isso que Deus queria que você fizesse? Que você ficasse sentado esperando as coisas acontecer. Cadê o milagre? Não sei, está vindo por aí. Como assim, amigo? O milagre está vindo por aí, você tem que levantar e ir atrás do milagre. O milagre você encontra no caminho. A benção você encontra no caminho. Você precisa se mover. Se você for analisar a palavra, as grandes personalidades ali, as grandes personagens da palavra, que de certa forma todos edificaram o reino, mas todos que foram usados de forma especial, eles precisaram se mover na terra, verticalmente, horizontalmente, eles precisavam se mover. E aí, quando eles começaram a se mover, eles começaram a encontrar os milagres que foram prometidos para eles. Às vezes nem para eles, foi prometido para os pais. O que aconteceu na história de Abraão? Foi prometido para Abraão e o Abraão não viu nada, mas quem viu foi Jacó. Isaac também viu, José também viu. Aí você teve toda uma descendência desfrutando de alguém que recebeu uma promessa, se moveu, não encontrou, mas ele fez o que precisava ser feito. Ele se moveu, é isso que precisa ser feito. Tem que se mover, porque se não se mover, não encontra o milagre. E aí a gente vai seguir com a leitura. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Ou então, estamos preocupados com as nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos os níveis básicos de comunhão no ato do compartilhamento e nos grupos de estudo bíblico. No nível mais profundo, temos a comunhão de serviço, presente na ação conjunta em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão de sofrimento. Isso está em Filipenses 13, verso 10, Hebreus 10, do 33 até o 34, que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa de sua fé. A Bíblia ordena: compartilhe os seus problemas e aflições uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Isso está em Gálatas 6, verso 2. E aí, é em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a pontos da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mas quando Deus parece distante, em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante o seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Isso está em Jó 6, verso 14. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é o momento de graça, em que os erros são sacrificados. Em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Isso está em 2 Coríntios capítulo 2, verso 7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guarde rancor. Isso está em Colossenses 3, verso 13. Porque a amargura e o ressentimento destrói a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros depois que passamos juntos algum tempo. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer, mas de qualquer maneira faz-se necessária uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz
Vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar os que eles ofendem. Lembre-se, o Senhor perdoou vocês, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Isso está em Colossenses 3, verso 13. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas, ou é um ou é outro. Fim de conversa. Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espere que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Eles devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo, de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Resumindo, foi magoado, querido? Libera perdão e segue a tua vida. É simples assim. Você não precisa carregar esse fardo pelo resto da tua vida. Às vezes a gente se depara com pessoas que começam a lembrar de um passado com amargura. Eu lembro que lá em 1900 em Bolinha, quando eu estava em tal lugar assim, fulano de tal fez isso comigo e é por causa disso que eu não gosto do filho dele hoje. Rapaz, que coisa maluca. O avô teve um problema e o problema foi com o avô do avô e que agora o filho não fala com o neto do filho do tio. Amigo, que bagunça. Faz algum sentido um comportamento desse, uma postura dessa? Não faz sentido nenhum. Você não precisa carregar esse fardo pelo resto da vida. Na verdade, esse fardo nem é teu. Só você analisar a tua vida e veja você mesmo. A palavra diz que a graça ela é imerecida. Se ela é imerecida, não há nada que você possa fazer para que você a mereça. E mesmo assim, o Senhor Jesus, ele morreu por você na cruz, deu a vida por você, deu o sangue por você, perdoou todos os teus pecados, mesmo você não merecendo. E aí você está com essa magoazinha aí dentro do teu coração e simplesmente não quer se libertar porque é gostoso ficar sentindo esse sentimento. Isso é desnecessário. Isso só traz para você uma energia ruim, de modo que, sentindo isso, você nunca, querido, vai conseguir avançar na vida da forma como Deus quer que você avance. Todos os seus planos, eles são passíveis de ser executados, são passíveis de ser conquistados. Foi a conversa que eu tive com um colega há um tempo atrás. Amigo, você consegue executar, você consegue morar em qualquer lugar. Por quê? Por que você consegue morar nesse lugar? Por que você consegue dirigir esse carro? Porque está dentro da tua razão. Você olha a tua capacidade e você fala, eu consigo. Simples. Então você tendo esse sentimento de você, isso não vai impedir de você ter, entre aspas, essa felicidade superficial. Você vai conquistar coisas, enfim, mas a verdadeira felicidade, que ela não está em bens materiais, não está em conquistas materiais, mas está em ser amigo de Deus e compreender o seu reino com toda a profundidade. Essa felicidade você nunca vai conseguir saber o que é senti-la, porque para senti-la você precisa limpar o teu coração de toda essa amargura. E acredite, você quer limpar, você quer sentir essa felicidade. Porque não é à toa que a palavra ela testifica que a verdadeira felicidade não é material, ela é espiritual. Aí eu falo, tem certeza? Amigo, eu acho que eu conseguiria ser feliz se eu morasse na Suíça, se eu tivesse a minha conta cheia, se eu não tivesse nenhum problema emocional, se a minha família fosse bem estruturada, acho que eu conseguiria encontrar felicidade. Aí a Bíblia fala, não, você não conseguiria, porque a verdadeira felicidade não está em bens. Mas como é possível? Então, amigo, se a palavra diz que a verdadeira felicidade não está em bens, a verdadeira felicidade está em Cristo, ela é espiritual, ela é sobrenatural, está entre nós. Você vai discutir com isso? Você tem conhecimento ou intelecto o suficiente para colocar em xeque essa afirmação feita pelo próprio Criador? Então acredite, essa mágoa que você tem dentro do teu coração não vai levar você para o próximo nível. Simplesmente vai fazer com que você permaneça nesse mesmo, aí você fica nesse limbo, você fica nesse círculo interminável, você fica nesse deserto. Observa a história do deserto. O pessoal estava lá no deserto e tinha tudo o que precisava. Tinha comida, descia a cordonice do céu, tinha maná, descia, batia na pedra, saía água, cara, tudo que eles precisavam eles tinham. E detalhe, saíram do Egito com ouro, com tudo quanto é coisa, tanto que em algum momento eles pegaram o ouro que eles tiraram do Egito e fizeram um bezerro lá para adorar. Ou seja, eles tinham tudo.
Mas a verdadeira felicidade eles não tinham, porque a verdadeira felicidade não estava no deserto, estava na terra prometida. Existia um preparo para eles chegarem na terra prometida. Então eles tinham tudo e ao mesmo tempo eles não tinham nada. É dessa felicidade que nós estamos falando. Você pode ter tudo, mas se você tem isso no teu coração, acredite que você não tem nada. A verdadeira felicidade você ainda não alcançou. E se você acha que você está feliz, acredite, você está enganado. Tem uma parte da palavra que fala que um homem diz assim, eu não vou lembrar, talvez eu não reproduza com a qualidade que está na palavra, mas fala assim, mais ou menos assim, de tudo que eu preciso eu tenho e agora eu vou descansar e vou repousar. Aí o Senhor Deus, o Senhor Jesus repreende ele, você é um louco, você é isso, você é aquilo, porque a verdadeira felicidade não se constitui em bens materiais, mas se constitui no reino, e aí descasca, coisa maluca. E é sobre isso. Finalizando, você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo especial. A vida cristã trata-se de algo especial à vida cristã e não pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade, ou com outros fiéis. Mas espero que esse capítulo o tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. E aí, pensando sobre o meu propósito de vida, o tema para reflexão é o seguinte: decididamente preciso de outras pessoas em minha vida. Versículo para memorizar. Compartilhe os seus problemas e aflições uns com os outros. E dessa forma, obedeçam a lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2. E pergunta para meditar: que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? E agora nós chegamos no fim do 18º dia e amanhã, sabe qual dia vai ser? O 19º dia, simples assim. E se você quiser saber quem participou da plateia hoje, e se você quiser escolher alguém para poder falar alguma coisa hoje, é preciso que esse canal ele atinja o número necessário de inscritos e tenha uma quantidade significativa de visualizações. Aí se você fizer isso, você vai poder escolher a plateia, eu garanto. Brincadeira, não é sobre isso. É sobre falar de Cristo. Eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração, que faça a diferença na tua vida, na vida da tua família, na vida dos seus. Se foi bom para você, compartilhe. Isso é importante. Se você não consegue abrir um vídeo, abrir uma live e falar de Cristo de uma forma tranquila, porque você tem vergonha, porque você tem isso, tem aquilo, faz o seguinte, amigo, compra um chip de celular com um número desconhecido e manda mensagem para todo mundo, já que você não consegue fazer isso de uma forma aberta, você tem um pouco de vergonha, enfim, mas compartilha. Fala de Cristo, somente isso salva e somente isso edifica. Um grande abraço e até amanhã.